Saúde a todos com a paz do Senhor, boa tarde. Hoje estou aqui para trazer uma meditação para os nossos corações. Creio que o Senhor vai falar conosco, bem no profundo. Essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Antes de lermos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nessa tarde estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Vamos meditar juntos na Tua palavra, meu Senhor. Somos todos dependentes, Senhor, todos carentes da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha estar agora, Pai, a falar a cada coração. Senhor, sabemos que a Tua palavra traz esperança, traz renovo, transforma, liberta, restaura. E é por isso, Senhor, que eu estou aqui, nessa certeza que algo da Tua parte vai acontecer em nossas vidas, Pai. E assim eu te agradeço, te glorifico em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus. A palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel 22, fala sobre Davi na caverna de Adulão. E diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi tornou-se o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. E aqui se inicia essa maravilhosa viagem. Antes de eu chegar nessa passagem, eu li o livro de 1 Samuel, e esse livro traz mensagens maravilhosas para as nossas vidas. Começar com o capítulo de Ana, né? Que fala sobre Ana, que era estéril, e ela orou ao Senhor e Deus trouxe para ela um filho. Esse filho foi Samuel. Samuel se tornou um grande profeta do Senhor. Estava incumbido de ungir um rei para Israel. E o primeiro rei que Samuel ungiu foi Saul. Só que Saul começou a se precipitar e acabou não agradando ao Senhor. Foi aí que Deus tinha se arrependido de ter ungido Saul como rei. E Samuel foi incumbido a ungir um novo rei, no qual foi o nosso querido e amado e tão falado rei Davi. Só que quando Davi foi ungido rei, até ele chegar a ser rei, foi um grande processo na vida de Davi, e não foi fácil. A começar quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir a Davi, todos pensaram que era um dos filhos, porque Jessé tinha 7 filhos. E ninguém imaginara que o Senhor ia escolher Davi. Davi estava apacentando ovelha. E Samuel chegou até a pensar que era um dos filhos de Jessé mais belo. E o Senhor chegou a falar para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque o Senhor não vejo a aparência, eu vejo dentro, o interior do homem. Até que quando apareceu a Davi, com todas as expectativas, já não tem mais nenhum filho, não, tem um sim que está apacentando ovelha. E quando Samuel olhou para Davi, que Davi chegou lá na casa e falou: é esse. E ungiu a Davi como um rei. E aí começou o processo na vida de Davi. Naquele tempo muitas guerras, e dessas guerras chegou a um grande gigante que todos já viram falar, chamado Golias. E Golias tinha quase 3 metros de altura. E para se lutar com Golias, né, o povo, os soldados, tinham aquelas vestes de guerra, couraça, capacete, espada. Só que, chegado o momento, Davi apareceu. Ele foi levar a marmita para os irmãos pelo pedido de seu pai. E quando chegou lá, naquele
lugar de guerra, Davi tinha visto que Golias estava se sentindo, né? Por causa, o homem era já um homem de guerra, todo mundo tinha medo, um gigante. Hoje a gente vê uma pessoa alta no nosso dia a dia, a gente, quando vê uma pessoa alta, já nos assusta. Nossa, que pessoa grande. Imagina um homem com quase 3 metros de altura. Então, só que quando Davi viu aquele homem e viu quem ele estava afrontando, Davi se encheu de Deus e falou assim, que é esse incircunciso que tem afrontado o exército de Deus vivo. Davi sabia, ele se apropriou de quem ele era. Ele fazia parte do exército de Deus. E Davi, para chegar a lutar contra esse gigante, contra esse Golias, ele já teve uma história antes, que ele falou quando ele salvava as ovelhas dele de urso, de leão, né, que ele travava aquelas lutas para defender as ovelhas dele. Então ele não tinha medo daquele gigante. Só que chegou um determinado tempo na vida de Golias, né, de Davi, que ele passou por um momento de medo. E o medo, ninguém está livre do medo, ninguém está livre. Só que a gente não pode deixar que o medo venha nos dominar. Aí que está o perigo. E Davi, foi aí que ele se refugiou. Mas por que surgiu esse medo na vida de Davi? Porque quando o pessoal, né, aquele povo, soube que Davi tinha matado Golias, que tinha matado essas matanças todas da vida de Davi, surgiu uma cantiga. Assim, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E isso começou o quê? A surgir um ciúme na vida de Saul. E Saul, do nada, começou a ter inveja. E essa inveja ele procurou matar a Davi. Só que Deus, quando surge algo na nossa vida que nos persegue, Deus sempre dá um escape. E qual foi o escape nesse início da caminhada de Davi? Jonathan, o filho de Saul, era amigo de Davi. E eles fizeram uma aliança. Então, toda vez que o pai, Saul, estava com o intento de matar Davi, perseguia Davi, Jonathan ia lá e falava para Davi, meu pai está querendo te matar. E Davi, né, quando você é perseguido por algo que você cometeu, você sabe, né? Porque todo erro, todo pecado tem uma consequência. Só que Davi, até ali, ele não tinha feito nada para que Saul tinha esse ódio tão grande, né? Tem um versículo que fala que ele indagou a Saul, né? Porque ele queria matá-lo. Mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que só viver o processo. A gente não tem que questionar. Porque eu creio que Deus, quando permite certas coisas na vida dele, é para que o nome dele venha a ser glorificado. Foi aí, então, que Davi, o grande Davi, né, que já tinha sido ungido rei, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, já tinha matado o gigante. Chega no capítulo 22, ele foge para a cidade de Gade e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade, com dívidas, insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou chefe dele. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Nesse início de história, o que me chamou para a atenção foi no momento difícil da vida de Saul, diz o texto que a família estava com ele. Mas só que junto à família que estava com ele, também veio uma grande parte que me chamou a atenção, que foi homens com dificuldades, homens com dívidas. E
a gente olhando hoje em dia, são pessoas que a gente não quer que esteja ao nosso lado. A gente quer pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas. E não foi esse o tipo de pessoa que estava com o querido Davi. E sim, pessoas que a gente nem faz questão de estar do nosso lado. Só que aí a gente vê que Deus nunca trabalha com a lógica humana, né? Deus trabalha contra a lógica. E começa uma nova etapa na história de Davi. E ele foi fugindo, né, desse lugar, foi fugindo para outro. Ele pediu para o rei para estar guardando os pais dele, porque grande seria a caminhada do rei Davi. E então, nessa trajetória de Davi, muitas coisas aconteceram. Chegou a morrer muitas pessoas inocentes, como diz aqui o versículo 19 do capítulo 22. Saul também mandou matar todos os moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinha, o gado, jumentos, ovelha, todos foram mortos. Grande foi a fúria de Saul contra Davi, que ele tentou de todas as formas achar Davi. Então todo mundo que se aliava, que ajudava a Davi, Saul suscitava a ira e ele lá destruía. No capítulo 23, versículo 14, diz assim: Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurar todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matar. Como eu disse no início da ministração, o medo é normal, só não podemos deixar que o medo venha nos dominar. Mas por que eu estou falando isso? Porque vamos chegar agora para falar um pouco do que estamos vivendo, em algo novo em todo o mundo, em toda a nossa vida, que é essa doença que chegou assolando, matando, destruindo e trazendo muita tristeza e pânico para muita gente. E isso foi tudo novo na nossa vida, foi um de repente. E muitas pessoas estavam despreparadas. Só que o que eu venho dizer, nós cristãos nunca devemos estar despreparados. A gente vive em constante guerra. E o cristão tem que sempre estar se alimentando da palavra de Deus. A vida do cristão tem que ser constante em oração, para quando chegar essas surpresas desagradáveis, esses desafios, não venha estar matando soldados do exército de Deus. Porque, como eu disse, o medo é normal, mas o medo não pode dominá-lo. A gente estava tendo uma vida normal, né, que a gente ia para a igreja, não aguentava na hora que via o irmão, abraçava, apertava. E agora, de uma hora para outra, a gente foi proibido do afago, do beijo, do abraço, que é tão importante em nossas vidas. E muitas pessoas não estavam preparadas e acabou se prostrando. Mas como a gente está contando essa história de Davi, eu creio que Deus vai falar no teu coração e você vai se levantar, mesmo que esteja prostrado, porque a palavra do Senhor fala que ainda que o homem caia, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te erguer. Mas precisamos meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nesse tempo todo que Davi estava fugindo de Saul, algo me chama a atenção. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas ele não fez. Ele chegou até a mostrar a Saul, a mostrar as provas que ele estava com a vida de Saul na mão. E ele sempre questionava: por que queres me matar? O que é que eu te fiz? Eu não sei o que chegou hoje na tua vida que deixou você prostrado. Eu não sei se foi a doença, eu não sei se foi um casamento que está um pouco esfriado por causa dessa situação.
Eu não sei por causa de teus filhos, do teu filho, ou algo do passado que te atormenta. Mas eu creio que a palavra do Senhor que nos traz vida e muda a vida, a sentença em algo novo da parte do Senhor, vai mudar essa história. E Davi fez um salmo que me chama muita atenção, o Salmo 35. E é algo assim que me impacta muito. Toda a palavra do Senhor impacta a gente, né? Toda a palavra do Senhor traz refrigério na alma, traz algo assim que sempre nos renova, nos faz, nos vivifica. E esse Salmo 35, algo que me chama a atenção, que eu vou ler aqui com vocês, tá bem assim, versículo não, no 11. Homens maus testemunha contra mim e me acusa de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal. E por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Essa oração de Davi vê que ele não fez acepção. Ele fala aqui na palavra que ele orou como se fosse um irmão. E hoje a gente tem que aprender muito com Davi. Se você tem alguém que te fez o mal, que te perseguiu, que entristeceu tua alma, que trouxe muito danos para tua vida, talvez você nunca tenha orado por ele. Talvez essa é a hora de você orar por ele. Esse é o momento certo de você orar com todas as tuas forças, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. 15. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim, zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombam de mim e me olharam feio com ódio. Ó Senhor, até quando ficará apenas olhando? Livra-me dos ataques dele. Salva-me a vida desses leões. Então te agradecerei em público e te louvarei no meio da multidão. O desespero de Davi estava tão grande, que ele falou para o Senhor: até quando ficará apenas me olhando? Eu creio que ele falou assim, ó, Deus não está nem aí, porque ele fala aqui na palavra do Senhor: até quando ficarás me olhando? E Davi, creio eu que ele pensou que Deus não estava nem aí. Só que o Senhor, ele tem um tempo determinado, ele tem um tempo certo para agir nas nossas vidas. Não é na hora que eu quero, não é na hora que eu penso, mas é no tempo determinado por Deus. A palavra do Senhor nos fala que Deus, ele não dá uma prova na qual a gente não pode suportar, porque ele sabe a nossa estrutura. Então, se hoje você está passando por algo que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, creia que no tempo certo Deus vai te exaltar. No tempo certo Deus vai entrar com escape. E o nome do Senhor vai ser glorificado. A situação de Saul chegou ao extremo. Ele chegou a procurar uma adivinha. O desespero dele foi tanto. Então, todas essas coisas entristeceu o coração do Senhor. E temos que ter muito cuidado, porque em meio à luta, nós podemos não ver a solução que vem do Senhor. Quando o desespero bater na porta, na tua porta, na minha porta, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha entrar em desespero e fazer coisas que desagradam ao Senhor. O final de Saul foi muito triste. Diz a palavra do Senhor no capítulo 31, no versículo 4, diz assim: então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela.
Olha que final triste. Ele acabou se suicidando. E algo me chama muita atenção nesse texto, porque isso tudo se levou pela precipitação de Saul, desde quando ele não aguardou a espera de Samuel, ele ofereceu sacrifício que não era da parte dele, não era para ele fazer. E Samuel chegou até a questionar, né, por que ele fez aquilo, porque tudo tem um preparo. Cada um de nós temos um chamado, um algo do Senhor nas nossas vidas e não podemos nos precipitar. Temos que esperar o tempo certo para cada coisa na nossa vida. Diz o livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Esse é um tempo que ficamos muito tempo em nossa casa. Eu particularmente não vi muita diferença porque minha vida foi muito na correria. E glória a Deus que eu estou de pé. Tem hora que a gente pensa que nem iria aguentar, mas todos os dias o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. E eu creio que essa palavra vai entrar em teu coração e vai trazer de volta a esperança. Quando a gente vê a história de Davi, um homem que foi ungido pelo Senhor para ser rei, mas independente que ele foi um escolhido do Senhor, os dias maus, os momentos difíceis aconteceu na vida de Saul. A história é muito triste, mas não é história assim de tristeza, mas tem história muito de alegria. Foi um homem segundo o coração do Senhor. Foi um homem que, independente do que ele fazia, mas Deus sempre estava atentando para o coração de Davi. Deus sempre estava vendo que Davi era um homem com falhas, sim. Que pecou, sim. Mas era um homem que continuamente estava com intimidade com o Senhor. Continuamente estava falando com o Senhor. Continuamente estava se declarando para o Senhor através do Salmo. É um mais lindo do que o outro. É um mais forte do que o outro. Então, eu não sei o que está acontecendo hoje para te fazer se refugiar na caverna, ou até mesmo as pessoas que estão do teu lado nessa caverna não eram pessoas que você gostaria que tivesse do teu lado, que foi igual Davi, homens insatisfeitos, homens endividados, né? Talvez se você queria que pessoas de bem, né, os pastores, os diáconos, os evangelistas tivessem do teu lado nesse momento delicado, mas não é da forma que eu quero, não é da forma que tu quer, é da forma que o Senhor quer. E como cristão, vivemos processo, vivemos momentos delicados que muitas vezes não queríamos nem que a gente pudesse passar. Mas se a gente for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, os servos do Senhor passaram por um momento muito difícil. Sabemos da história de Elias, que também, ele depois de ter feito tantos milagres, tantos sinais, tanto prodígio, ele se refugiou numa caverna. E naquele momento Deus falou que sai daí Elias, o que é que está fazendo aí? Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta para você. O que é que você está fazendo aí neste dia de hoje? Qual tem sido a tua vida diante dessa situação que estamos passando? Como que está sendo as tuas ações? Como que está sendo as tuas atitudes? Tem glorificado ao Senhor ou tem trazido tristeza para o Espírito Santo de Deus? Sabemos que a vida de Davi foi uma vida assim, cercada por altos e baixos, mas em todas as situações Deus estava com ele. E Deus é um Deus maravilhoso, poderoso, que nos falou que no mundo teríamos aflições, mas era para a gente ter ânimo. E ontem eu estava lendo uma passagem que foi de Josué, que Deus falou com Josué: esforça e tem bom ânimo, que eu sou contigo, não se atemorize. Então quer dizer que Josué ia passar por situações
que ele ia ficar atemorizado, que ele ia ficar com medo. Mas Deus falou o quê? Esforça-te. Então a palavra de hoje é esforça-te. Não é porque Deus é conosco que os momentos difíceis não vão acontecer. Vão acontecer. Mas em todos eles, Deus vai estar presente, sempre dando um escape. Talvez você não veja o escape porque os teus ouvidos não estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você não está vendo o escape, talvez você está com uma cegueira espiritual. No livro de Atos, se eu não me engano, Saulo, que depois passou a ser Paulo, ele perseguia a igreja. Mas até que o Senhor fez a cegueira sair, até que ele pôde ver. Então pode ser que você esteja numa cegueira espiritual. Você fala assim, então abra meus olhos para que eu possa ver. Tem que fazer alguma coisa, eu não sei o que você vai fazer. Pedir ao Senhor sensibilidade nos teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Não sei se você vai pedir, Senhor, tira a cegueira do meu olho. Ou talvez você possa falar, Senhor, eu creio, mas a minha fé está pouca. Aumente a minha fé. Uma coisa eu sei, algo você tem que fazer. Você não pode ficar esperando que as bênçãos vai cair assim do céu, né? Não. O reino de Deus é tomado à força. E no livro de Apocalipse fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Levanta, sacode a poeira, grande é a caminhada. Nós estamos ainda no início. Não deixa essa situação, deixa você de cabeça baixa, deixa você triste. Se levanta, tá com pequena força. Peça um irmão para estar orando. Tá com pequena força, jejue. Tá com pequena força, acorde na madrugada, vai orar. Mas saiba que estamos lutando no mundo espiritual. A coisa não é fácil, não é brinquedo. Nós sabemos que somos chamados pelo Senhor, fazemos parte do exército dele. Então, se algo tem te atormentado, você pode também falar como Davi falou. Que é isso o problema? Você sabe, você está pensando que você está afrontando o exército de Deus vivo. Eu faço parte do exército de Deus vivo. E contra a você, em nome do Senhor, eu vou contra você. Você tem que lutar. Você tem que estar praticando, lendo a palavra do Senhor. Não deixe essa situação deixar você prostrado, não. Grande é a caminhada, tá? Fique com essa palavra no teu coração. Creia, Deus está de braços abertos, atento. Deus não se afasta da gente, a gente que se afasta do Senhor. Então, se hoje você tem notado que está afastado do Senhor, se volte para o Senhor. Vê onde foi que você caiu. Vê onde foi que faltou a tua fé e volte. Volte a orar, volte a louvar, volte a jejuar, volte a buscar a presença do Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa, entendeu? Como diz o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava ali, ele estava com medo quando ele se afastou do pai. Mas o pai estava de braços abertos esperando ele quando ele voltou e fez festa. O nosso pai, o Criador, está de braços abertos esperando por você com festa, para colocar anel no dedo, para colocar vestes novas. Então, meus amados irmãos, não fique triste não. Essa situação, ela é momentânea, ela é passageira, ela não vai se perdurar não. Então, fique com essa palavra no teu coração. Um forte abraço. Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus.